Começando então. Gente, como eu falei com vocês, o tema de hoje vai ser o verbo to be. Nada mais, nada menos que o famoso. Gente, esse verbo é inacreditável, porque assim, é muita gente que até hoje nunca entendeu como é que funciona, nem sabe o que que é, mas todo mundo já ouviu falar em algum momento. Então, hoje a gente vai ter uma parte mais teórica e uma parte mais prática, né? Para aproveitar ao máximo o nosso tempo aqui. Nós vamos ter uma aula com 1 hora de duração. E vocês podem também ficar à vontade para fazer perguntas, comentários. Separei até um jogo que eu acho que pode ser que dê tempo. Eu vou fazer dar tempo, que é um jogo bem legal da gente responder. É, Mas vão ter exercícios para a gente poder estar fazendo aqui juntos, tá? E eu vou disponibilizar no final também um card para que você pode imprimir, para você manter sempre que precisar consultar como é que fica a flexão aí do verbo to be, na verdade, né? Mas eu já quero começar falando que ele é infinitamente mais simples do que a maioria dos verbos do português. Infinitamente. Vamos pensar o seguinte: talvez, beleza, o verbo to be pode ser complexo, porque ele tem plural, ele, né, distingue plural e singular, tem uma forma diferente para passado e presente, singular e plural. Mas veja que todos os verbos do português também têm isso, né? E no inglês é só o verbo to be que vai fazer essa distinção entre singular e plural, formas diferentes. A maioria dos verbos não vai ter uma flexão diferente, né? Então, ó, gente, bora começar. Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver primeiro como é que funciona o verbo to be no presente, né? The present tense, tá? É importante saber que ele é um verbo irregular, né? Talvez é o mais conhecido de todos os verbos irregulares, né? E quando a gente fala que um verbo irregular, a gente está querendo dizer que ele tem formas diferentes, different forms, ok? Como, por exemplo, o verbo ser no português, que eu falo eu sou, eu fui. Isso é uma irregularidade, né? O verbo amar, por exemplo, ele é regular, porque você fala eu amo, eu amei, ele amava. Você percebe que o radical do verbo se mantém, né? Então, o verbo to be, ele é irregular e é por isso que ele é tão polêmico. Tá. O que é o mais importante? É a gente distinguir isso aqui, ó, plural e singular. É o que há de mais importante no verbo to be para se entender, né? Então, a gente vai perceber o quê? Singular is where there is one person, thing, object or event. Ou seja, singular é onde se tem uma pessoa, uma coisa, um objeto ou um evento, né? Então, por exemplo, aqui, I'm upset about that. Eu estou triste, né? Upset about that. Aqui é uma situação de singular, né? E a gente tem o verbo, é isso aqui, ó, am. I am. É o mesmo am que a gente usa. I am Amana. I am from Brazil. Ok? I am 30 years old. Por aí. Agora, you are. You are in a good mood. Certo? You are in a good mood. Ou seja, aqui também existe uma questão. Aqui é singular. O sentido é singular. Tá? Porque, ó, você está de bom humor. Tá? You are in a good mood. Então, se estiver direcionando a uma única pessoa, é um contexto de singularidade. He is very gentle. Ele é muito gentil. She's special. Ela é especial. It's, né? It's a bright summer's day. É um dia de verão brilhante. Ou significando assim que é ensolarado, né? De muito brilho. Ok, então aqui nós temos situações com o verbo to be. Qual que é o verbo to be? Deixa eu marcar ele aqui, porque é comum essa confusão, né? Aqui o verbo to be. Ananã. Aí você fala, mas o are não é plural, né? Sim, o are é a forma de plural do verbo to be. Só que acontece, tem uma particularidade que está relacionada ao you. Vocês já devem, né? Vocês que estão aqui já devem ter percebido que você e vocês
é a mesma palavra no inglês. É you, né? Então, não há distinção entre singular e plural quando eu me refiro ao you, certo? E aí eu vou usar o are. You are. Sempre vai ser o are. Então, tem horas que eu vou usar o you are, mas eu me refiro a uma pessoa. Então, é uma situação de singular. Entendeu? Igual aqui. You are in a good mood. Aí, acho que eu até expliquei para alguns de vocês isso recentemente. O inglês, principalmente o inglês americano, tem uma forma de distinguir na fala essa questão, né? Que é o seguinte: quando eu vou me referir a mais de uma pessoa, por exemplo, se eu quiser perguntar How are you today? Para mais de uma pessoa, quiser falar com vocês, né? Hey guys, how are you today? Uma estratégia que o inglês vai ter é de colocar aqui, ó, you guys. Então, a pergunta ficaria assim: How are you guys today? Ok? How are you guys today? You guys. O guys seria tipo galera, gente, né? E vocês aí? E vocês, gente? Então, eu aponto que eu tô fazendo a pergunta pro coletivo, percebe? How are you guys today? How are you guys today? É uma forma que o inglês tem, porque assim, no geral, as pessoas têm necessidade de saber se o you aqui é singular ou plural. Isso faz toda a diferença. Então, a língua deu-se um jeito aqui, né? Coloca-se you guys para quando é plural. E para quando é singular, a gente usa só o you mesmo. How are you today? Tá? Essa é uma, não é a única, mas é uma das formas, né, de diferenciar o you are, que é singular, e o you are, que é plural. Mas, basicamente, percebam que no presente, a forma singular do verbo to be é o am, que é sempre I am Brazilian, I am Amana, e principalmente o is. He is, she is, it is, tá? Então, isso aqui é o verbo to be, gente. Am, are, is no presente, certo? O are, que ó, vai ser principalmente utilizado no plural, né? Ele é a realização do verbo to be no plural presente. Vejam aqui. Então, nós temos we are excited, ok? We are excited. Nós estamos empolgados, ok? We are excited. Nós estamos. You are all in deep trouble. Aqui, ó, outra coisa também é usar o all, né? You all, tipo assim, ó, vocês estão todos, então é plural, né? Vocês estão todos muito encrencados. You are all in deep trouble, ok? Trouble é encrenca, deep, na verdade, é profundo, mas dá a ideia, né, de muito encrencado, profundamente encrencados. Tá? Aí, então, ó, em vez de usar o you guys, aqui usou-se o you all, que é outra estratégia para indicar que o you aqui é plural, tá? E aqui, ó, they are. They are open all day. They're open all day. Digamos que está falando de um restaurante. Ó, eles estão abertos o dia todo, né? Eles estão abertos o dia todo. They are open all day. Então, veja que o all pode ser tudo ou pode ser todos também, né? Tem os dois sentidos. O português é que distingue, assim. Então, tá. Então, a forma de plural presente do verbo to be vai ser are, ok? We are, you are, they are. Certo? Uma coisa importante, então, e o que que é? Qual que é o sentido do verbo to be? Vocês perceberam também pela tradução, mas é o verbo ser ou estar. Então, ó, nós estamos empolgados. Vocês estão encrencados. Eles estão abertos o dia todo. Entendeu? A gente está falando do verbo estar ou do verbo ser, igual aqui. Ela é especial. Então, é basicamente esse verbo que sinceramente, um dos que a gente mais usa. Por isso que ele é estudado bastante, né? É o que a gente mais usa também. E ele, normalmente, isso é outra coisa muito particular do verbo to be, ele acompanha outros verbos. Olha essas frases aqui. Nós vamos fazer um exercício disso.
Quem tiver pergunta pode aproveitar para fazer, viu, gente? Pode mandar no chat, pode ligar o microfone e fazer a pergunta também. Ó, she's smiling out of the bus window. So she is, olha o is aqui, ó. Nós aprendemos que o is é uma forma do verbo to be no presente. Smiling. Smile é o verbo sorrir, né? E aqui ele recebe o ing, que na verdade o verbo é assim, ó. Smile, né? E aí quando ele recebe o ing, smiling, smiling. So she's smiling out of the bus. Ela está sorrindo para fora da janela do ônibus, né? Out of the bus window. Ó, she's smiling. Dois verbos, ela está e ela sorrindo, né? Isso não é problemático, porque no português a gente tem esse mesmo fenômeno, né? Ó, ela está sorrindo, ela está andando, ela está dançando, ela está cantando. A regra tem que ser um verbo de ação que vai ser acompanhado aqui pelo verbo to be. A regra é essa. Porque no inglês, somente verbos de ação recebem o ing. Então, tem essa característica aqui, tá? E aí, isso aqui, o sentido vai ser do gerúndio mesmo. Cantando, dançando, sorrindo, falando, né? Então, she is smiling. Qualquer verbo, desde que tenha o ing, principalmente verbo de ação, e o is aqui. E aí, aqui você tem que observar se é plural ou singular. Por exemplo, she is, you are, they are, ok? Olha o outro exemplo aqui, ó. We are walking to the shops. Nós estamos caminhando para as lojas, né? Em direção às lojas. So, we are walking to the shops. Ó, we are, nós estamos. É a mesma coisa que acontece no português. Nós estamos caminhando, né? Ó, walk vira walking. Ok? Isso é uma das formas de presente também do inglês, né? Para a gente expressar o que está acontecendo no momento agora, no presente. Tem como você construir isso com o auxílio do verbo to be aqui, ó, na sua forma de presente, tá? Mas perceba que aqui são obrigatórios dois verbos. Eu tenho que ter o verbo to be e eu tenho que ter o verbo que expressa a ação do que está acontecendo ali. Do que eu estou fazendo, do que eu estou vendo o outro fazer, do que está acontecendo, né? Vamos para a parte prática aqui das formas do verbo to be presente. Vai ter uns exercícios de escrita, gente, mas os de escrita eu vou passar para vocês depois. Aí, quem quiser fazer e me mandar, inclusive, para correção, porque não vai. Eu não sei, eu acho que não sei se tem resposta. Se não tiver, vocês podem me mandar para correção que eu corrijo. Mas vamos fazer esse aqui que é mais interativo e cada um consegue responder. Vamos ver aqui. Ó, então, perceba que tem hora que você não precisa nem saber o que que a frase está falando para saber se vai ser is ou are. Você tem que identificar se é plural ou singular. E o plural dos nomes em inglês, grande maioria deles é feito em S, igual em português, né? Você tem mesa, mesas. No inglês também. Table, tables. Car, cars. Não é 100%, mas é a grande maioria. Então, vamos ver essa frase aqui, ó. E o Samuel vai ser o primeiro a responder, Samuel. In the jungle, jungle é selva. Então, in the jungle, there are, ou então, there is, lots of dangerous animals. Lots of, muitos, animais perigosos. O que vai ficar aí, Samuel? There are ou there is? O que você acha? Não tô te ouvindo, você. Deixa eu ver aqui. Você já falando aí, deixa eu ver aqui. Agora sim. There are. There are. Boa. Mas você sabe me dizer por que que você escolheu o are, Samuel? Por quê? Você aceitou. Por que que você pensou isso? Porque não tinha nenhuma das outras palavras que vinha acompanhando o is aí Uhum. para como opção. O he, she, é. E aqui o seguinte, lots é muitos. Já dá uma ideia de plural. Dangerous animals, tá tudo no plural, tá vendo? Dangerous é perigosos.
Animals, conhece também, então tá indicando que é plural, então é o are. Então, basicamente isso. Enquanto no português você tem lá, assim, 6 flexões verbais, né? 3 singular e 3 plural. No inglês já tem 2, gente. É o is e o are. É isso. Não precisa pensar muito, não. Aqui ainda tem uma expressão. O there is e o there are são uma expressão formada a partir do verbo to be, tá? Que é o verbo haver. A gente pode traduzir ele por haver. There is, there are. Ele é para constatar o que a gente está vendo, a existência de alguma coisa. Então, aqui ele está falando, ó, há muitos animais perigosos, ou seja, tem muitos animais perigosos na selva, ok? So, aqui já é, esse é um assunto um pouquinho mais complexo, que no curso vocês vão ver. É uma expressão formada a partir do verbo to be. There is e there are. Muito importante. Geralmente os brasileiros que não conhecem ficam tentando usar a expressão have. Ops, tirei aqui sem querer. Ficam tentando usar, tipo assim, ó, have lots of dangerous animals. Até dá para entender, gente. Mas não, o correto é falar there is ou there are. E não usar o verbo ter. Como se fosse assim, vamos usar o verbo haver mesmo. Mas como a gente usa ele pouco em português, a gente acaba tentando trocar em inglês também. Mas no inglês ele ainda é muito utilizado. So there are lots of dangerous animals. Ok? Nossa, que barulheira. Vamos lá. Maria Beatriz, e agora? My best friend, very pretty. Como é que vai ficar aqui? Is. Uhum. My best friend is. E por que o is? Por que você pensou no is? Porque tá falando da best friend dela. Eu pensei, tipo, Uhum. é ela. Ela, exatamente. Boa aí, ó. Boa percepção, Maria. Porque, na verdade, aqui não apareceu o she, né? Mas se a gente fosse substituir, seria ela, o singular, she, né? Tem gente que só sabe fazer o exercício se tiver o she, he, it lá. Mas, no geral, gente, pode estar o pronome ou pode estar qualquer expressão que substitua ele, né? Então, ó, my best friend is. She is very pretty. Ok? Ela é muito bonita. Pretty, sinônimo de beautiful. Ok? Então, vamos aqui. My best friend is very pretty. Good. Now, let's go, Maria Fernanda, para a próxima. Também aí, ó. There is ou there are. Many types of dogs. Como é que vai ficar? There are. Por quê? Por causa que tá no plural. Exato, aqui. Dogs, types, são expressões. O many, inclusive, é muitos que só se usa no plural, né? Então, é isso mesmo. There are many types of dog. Eu até concordo, gente, que é um pouco complexo, porque você tem que pensar se é plural e singular antes de falar, né? Porque no português, assim, você vai colocando desde o início, tudo no plural, se você quiser fazer concordância, né? Ou tudo no singular, desde o início. No inglês, não, você faz aqui no início, e às vezes, aqui no caso também, mas você tem que fazer aqui, né? Identificar o verbo primeiro. E agora, Cassiana, como é que ficou esse? There is or are a lot of flowers in the field. Field é campo, né? Então, muitas flores no campo. E aí? Eu acho que vai ser. Como é que são muitas flores no campo, né? Uhum. Então, assim, eu acho que vai ser o there are, porque tá no plural, né? Muitas flores. Uhum. A Pra lot. ter uma Aham. concordância. Inclusive, o a lot, ele apareceu diferente agora há pouco, né? Eu vou até comentar. Ele apareceu, tipo, como lots of, mas é uma variação. De toda forma, ele significa muitos. Então, a gente está falando de plural mesmo, né? Então, there are a lot of flowers, there are lots of flowers in the field. Very good. Good, 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 good. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos fazer mais alguns desse? Aí eu vou explicar a forma de passado, né? Como ficou esse, Samuel? His friend
are de novo, Por que are nesse aí? O que você acha? porque por causa do his lá no início da frase. Nesse, na verdade, tem dúvida, porque não tem nenhuma outra expressão no plural aí. Aí, você foi esperto, Samuel, é isso mesmo. O RIS ali termina em S, aí ele fez uma pegadinha, né? Faz uma pegadinha com a gente. Porque, na verdade, o RIS significa dele, tá? E dele, então ele é singular, ok? Então, olha só. A gente vai ter his friend is very kind, então his friends are very kind. Mas como não tem nada mais no plural, e aqui a frase é o amigo dele, né? O seu amigo, amigo dele, é muito gentil, very kind, muito gentil, muito educado. Mas é tudo aqui, ó, friend tá no singular também, né? Então é is. O his é o dele. Mas dá uma enganada porque termina em S. E aqui, Maria Beatriz? There is. Uhum. Haunted house é casa assombrada, né? Então, there is a haunted house in this town. Tem uma casa assombrada na cidade, ok? É isso mesmo. House está no singular, so there is, né? Tem ou há uma casa assombrada, ok? Maria Fernanda? Eu acho que é are. Very good, yes. Porque, ó, six people. People é uma palavra que tem plural irregular. Então, o plural não é feito em S. Talvez seja um dos motivos de ter tido alguma dúvida. Olha só, person tem o plural em people, tá? Isso é mais raro, é um grupo pequeno de palavras que tem um plural irregular no inglês. A maioria vai fazer o plural em S mesmo. Mas people, ó, a palavra é muito frequente e com plural irregular. E aqui é plural, ó, six people, né? Se fosse singular, teria que ser one person, né? So, there is six people on the bus. Tem 6 pessoas no ônibus. O que eu marquei, gente? Eu não marquei? Oh, meu Deus, marquei errado. Falei uma coisa e depois outra. É there are, é plural. Eu marquei o is. Ai, esse. Agora, ó, como é que vai ficar esse, Cassiana? Amanhã, tomorrow, there is or there are going to be fireworks show. Ó, amanhã vai ter show de fogos de artifício, que é firework. Como é que vai ficar esse? Ah, mano, eu acho que é isso. Mas assim, porque amanhã vai ter fogos de artifício, mas É. não sei, que a gente não fala vão só. Não, não sei. Eu acho que é isso, mas assim, eu não sei Isso. qual que é o contexto todo para entender. Mas é só você perceber se tem algum plural, porque aqui, ó, a firework show vai ter um show de fogos de artifício, né? E aí é uma outra questão também, o a, ele é sempre, a tradução dele vai ser sempre um ou uma. Então, quando ele aparece, é singular, né? Igual aí, um show de fogos de artifício. A firework show. Essa é uma dica, né, de que se trata de singular. Porque se fosse alguma plural, fossem vários shows, por exemplo, não poderia ter o A aqui, teria que ser firework shows, né? There are going to be firework shows, sem o A. Aí é uma indicação de que se trata de plural. Então, isso. There is going to be a firework show. Ok. Very good. Tá. E aí, tem um exercício, eu vou mandar no chat aqui, de uma vez, o exercício sobre o verbo to be, o uso dele no presente, que é isso que a gente estava fazendo aqui, né? Aí são exercícios mais estruturados, assim, de gramática. Eu tô vendo aqui que tem a resposta também, mas eu vou
Se vocês tiverem dúvida, podem me mandar. Deixa eu ver aqui. Amanda, uma Hum, pergunta. sim. Em relação, por exemplo, falar que terá e haverá é o mesmo sentido? Ou as palavras seriam diferentes? Ah, no inglês, você diz? No inglês, É. tem hora... Não, é diferente. Haverá e Por terá... exemplo, igual, nesse Uhum. caso, tipo assim, terá um show de fogos ou É. haverá? Nesse caso, o português aceita você usar o ter. No português brasileiro, por exemplo, tá muito mais comum o uso do ter, com sentido de existir. Que é isso aí, né? Quando eu digo vai ter, vai existir. Aham. Então, é o ter com sentido de haver. As duas formas, a tradução pode ser pelos dois. Mas Ah, para pode ser você, pelos dois, né? pode ser os dois. Mas aí é uma questão de tradução, tá vendo? É o que o português aceita. Porque no inglês, o verbo ter é o have, é o verbo to have. E Aham. aí, nesse contexto aqui, o have não seria adequado, entendeu? Mas então é melhor eu falar que haverá do que terá, né? É. Só que no português brasileiro, se você fala haverá, não tá ficando muito comum. Muita gente já não tá usando, né? Não tá. Sim, mas assim, Mas para é. encaixar na frase, o sentido melhor seria haverá, né? Isso, Porque se haverá. fosse o do terá, teria que ser outro verbo. Se for pensar o verbo ter, a gente fala do have. Aham. Deixa eu mandar aqui. Veja aí, gente. Mandei no chat. Present tense. Tem exercícios aí. Nós não vamos fazer exatamente agora isso daqui, não. Mas temos, deixa eu ver aqui. Tem essa, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem algumas coisas interessantes aqui. Hum, Porque tem, olha, essa tabelinha, que é muito simples, é só para vocês visualizarem mesmo, que é o is e o are. Então, o he, she, it é o ele, ela. O it também é ele, ela, mas para o que não for humano, né? Para coisas, situações. E o are para you, você, nós e eles ou elas, tá? Perceba, gente, que o plural de he, she, it é they. É a mesma forma, they, tá? Ou seja, o plural de ele e ela não distingue gênero no inglês, tá? É sempre they. É uma diferença importante. Então, vocês vão depois fazer esse aqui. Esse tá fácil porque tá usando os pronomes, né? Aí é um pouco mais fácil, porque realmente é só olhar aqui. Aqui também. Aqui é a negativa. Na negativa, olha, eu só acrescento o not junto com o verbo to be. Vocês vão ver quando vocês estiverem vendo os outros verbos, né, no próximo aulão eu vou trazer outros verbos, que nenhum outro verbo no inglês acompanha o not desse jeito aqui, não. Entendeu? A negativa. Você precisa de um auxiliar verbal para expressar a negativa. No inglês, não, só você colocar o not. Aí, ó. I am not, she's not, he's not, we're not, tá? E aí vocês vão construir aqui as negativas. São uns exercícios mais estruturais, assim, mas é bom para fixar, tá? E tem a forma contracta, que é a forma reduzida, aqui, ó. I'm not, tá vendo? O she is not, a gente, na verdade, fala o quê? She isn't. Aqui, ó. She isn't, he isn't, we aren't, you aren't. A gente chama de forma contracta, contracted form. Ok, aqui com not, tanana, e tem esse texto aqui para vocês colocarem no plural, né? Então, o primeiro exercício aqui, vocês vão preencher, tá? Ah, com o plural dos nomes. E aqui depois, vocês vão escrever frases usando as diferentes formas do verbo to be. Então, de todo jeito, é interessante vocês me mandarem com as frases. E tem as respostas dos exercícios estruturais, tem a resposta nessa página, a última. Mas esse exercício aqui de escrita é interessante vocês fazerem e me mandarem. Porque, gente, é fazendo essas frases que a gente fixa, né? Tá, então aqui é o verbo to be. Aqui que tá com pronome, gente, tá fácil, mas aqui, vamos lembrar, porque mesmo o pronome não estando presente, você precisa identificar se a frase tá no singular ou no plural. É isso que é importante identificar. Ok? Vamos agora ver um pouco mais sobre o uso do passado, o verbo to be no passado. Que é o era, né? A gente pode traduzir por era, estava.
dentre outras formas verbais aí do português. Então, aqui agora é o past tense, né? Past tense. Fica mais simples ainda, porque vocês lembram quantas formas o verbo to be tinha no presente, que eu mostrei ali agora? Quantas formas que vocês observaram? Deixa eu ver se está aberto aqui para eu mostrar ainda. Mas quem souber pode falar, enquanto eu vou abrindo aqui. Olha aqui. Am, is, are. São 3 formas no presente. Entendeu? 3 formas. Aí, porque tem aqui, né, ó, singular, plural e primeira pessoa, que aí eu só uso o am. I am. Eu sou, eu estou, ok? No passado, vai simplificar ainda mais, porque você vai ter somente 2 formas verbais. Olha só. Você vai ter aqui, ó. I was, ok? You were. Então, was e were. A única distinção que vai ter aqui é de singular e plural. O was vai marcar singular e o were vai marcar o plural, tá? Olha aqui, ó. O singular, você tem I was happy there. Eu estava feliz lá, né? Aqui, ó. Você estava, né? You were always so kind to me. Você era sempre muito educado comigo, muito gentil comigo, né? E aqui, ó, ele era, ou ele estava, ela era, ou ela estava, e it was. Por exemplo, ó, falando da festa. It was a special party. Foi uma festa especial, né? Ou aquela foi uma festa especial. O it aqui. Mas é esse sentido. Aí aqui, olha só. O was vai ser o singular. Aqui é a mesma coisa que eu falei antes. You were. Mas você falou, were não é plural? É plural. Mas o you tem essa questão de poder ser singular ou plural. Então, por isso que ele aparece aqui junto. O you, independente se está falando de uma ou 2 pessoas, você sempre vai usar o are no presente e o were quando for passado. Ok? Vamos ver aqui. Agora as formas aqui, ó, de passado. We were all ill last week. Nós estávamos todos doentes semana passada. Ill é a palavra para enfermo, né? Doente. We were all ill last week. You were brilliant in the show. Vocês estavam brilhantes no show. Aqui já é o plural. They were busy in the math lesson. Eles estavam, elas estavam, né? Só pelo contexto que dá para saber, ocupados na aula de matemática, ok? E aí tem aquela mesma situação. Você pode colocar um outro verbo, necessariamente precisa ser um verbo de ação, né? E usar 2 verbos na frase. E vai ficar o quê? Estava cantando, estava dançando, estava comendo, pode ser qualquer coisa. Igual aqui, ó. Last Thursday, na última quinta. Last Thursday, I was singing in the choir. Choir, é uma palavra diferente, hein? Choir é coral. Então, na última quinta, eu estava cantando no coral. I was singing in the choir. During yesterday's PE lesson. Então, durante a aula de educação física de ontem, olha aí, PE, né? É Physical Education. So, during yesterday's PE lesson, we were playing basketball. Nós estávamos jogando basquete. Ok? Então, ó, é o were ou was, só observar se é plural ou singular, e o verbo que carrega o sentido, né? Que é o cantar, jogar, amar, o que for, com o ing. Ok? Igual a gente viu, então, tem no presente, também tem no passado, né? No presente a gente chama de present continuous, e no passado, past continuous, né? Continuous porque vocês percebem que dá uma ideia de continuidade, né? Estava cantando, estava jogando, parece a ação, dá um aspecto de continuidade para a execução da ação, né? E aí, vamos para mais alguns exercícios.
Deixa eu ver aqui. Uhum. Deixa eu ver se dá para abrir mais. Ah, eu vou abrir mais, que é bem melhor. Então, nós vamos completar também, só que agora com as formas de passado do verbo to be, tá? Vamos lá. Começando aí, Samuel. I was, ou então I were, ok? Bem fechadinho. Late to class today. Late é atrasado, né? Eu estava atrasado para a aula hoje, ok? Então, como é que vai ficar? I was late or I were late? Samuel. Was. Very good. I was late, né? Sempre was, tá, gente? I was late. Ou seja, eu estava. Uhum. E agora, Maria? Maria Beatriz. She was a nice person or she were a nice person? She was a nice person. Uhum. Porque o she é sempre singular, a gente viu, né? É o ela. Então é isso mesmo. She was. Uhum. Você lembra, Maria Beatriz, qual que é o plural do she que eu falei agora mesmo? Vê se você lembra. Como é que é o plural? Se eu quiser falar elas, como é que eu falo? Calma. Esqueci. Peraí. Tem problema não. É porque é uma pegadinha mesmo, não é igual o português que você bota lá o S e aí vira elas, eles, né? Tem uma outra palavra que é o they, né? Então, só para a gente lembrar de novo, ele até deve aparecer aqui. Então, o she, o he e o it só existe no singular, tá? Quando eu quero me referir ao plural, eu vou usar o pronome they. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Eu queria botar um negócio. Vou fazer essa seta. Professora, Oi. yesterday é o quê? Esse tem yesterday. Peraí. Yesterday, ontem. Isso. Ah, tá. E ele é uma dica, né? De que se trata de passado. Yesterday. Então, ó. E aí, como é uma pergunta, né? O verbo, no caso de pergunta, vai vir para o início da frase. É igual quando a gente fala, ó, olha só. Eu falo, my name is. Mas quando eu pergunto para o outro, eu pergunto para ele, what is your name? O is vem para frente, tá vendo? Né? Então, na hora que a gente pergunta, o verbo sempre vai para o início. E aqui é uma pergunta. Como vai ficar esse, Maria Fernanda? Where you at the supermarket yesterday? Boa, isso. Were you, né? A pessoa está perguntando, você estava no supermercado ontem? Were you at the supermarket yesterday? Né? Muito bem. Então, e aí, gente, não precisa mudar a entonação da voz. Olha que coisa, né? Claro que isso vai variar de região para região, mas é uma característica do inglês. No português, a única diferença entre a pergunta e a afirmativa é a entonação que a gente coloca na voz. No inglês, você não precisa mudar a entonação, porque a gramática já vai dizer, a estrutura da frase já vai dizer se é uma pergunta ou se você está afirmando. Porque se eu for afirmar, você estava no supermercado ontem, eu vou dizer, you were at the supermarket yesterday. Agora, se for uma pergunta, é o que a Maria leu. Were you at the supermarket yesterday? Ok? Were you? E aí é opcional mudar a entonação ou não. Good. E agora, Cassiano, como vai ficar esse? Também é uma pergunta. Vai ser was. Was que fala? Was? Como é a Was. pronúncia? Was? Bem, yes. Porque é singular, né? O he. He, exatamente. Então, was he asleep? Asleep é adormecido, né? Sleep é dormir e asleep é porque já dormiu. So, was he asleep at 9 o'clock yesterday? So, was he? É uma pergunta. Yes. So,
Mais um, Samuel, como vai ficar esse? We very happy on our holiday. Holiday, férias. Was? No. Esse não vai ser o was, porque o we é nós. Então é plural, entendeu? Nós. Então vai ser o were. We were very happy on our Ah, holiday. Entendeu? We were. aham. Fica estranho, né? We were, mas é assim mesmo. Por isso que a gente só escuta o quando ouve as pessoas falando. E esse, Maria Beatriz? They, aí nós já sabemos, they é plural disso tudo. Então pode ser eles, pode ser elas, só pelo contexto que a gente saberia. Said because the exam was difficult. E aí? They were. Good. They were. They were sad, sempre. They were, porque they vai ser sempre plural, igual o we. Então vai ser sempre com were. Uhum. Amanda, e esse was no meio da frase? Boa. Boa pergunta. É porque aqui são duas frases, se for pensar. Tem sabe aquela história de subordinada? Também tem no inglês. Agora a gente não precisa desses nomes. Mas, ó, they were sad. Eles estavam tristes, é uma frase. Porque o exame, a prova, né? The exam was difficult. A prova estava difícil. Entendeu? Então, essa frase aqui, ó, ela tá resolvida. Por isso que tem o was aqui, que é o teste. The exam. Agora aqui tem que ser were, porque eles, né? Ou elas estavam tristes. Ok? Uma outra coisa interessante no inglês, os adjetivos, gente, eles não têm plural. Tá? Quando eu falo assim, they are beautiful, they are sad, they are difficult, não pluraliza. No português pluraliza, né? Você fala triste, tristes, bonito, bonitos, né? No inglês não. Só que é uma coisa que a gente É poderia. meio que para remeter ao exame que estava difícil, né? Difícil, Mas é exato. o passado do que ele estava, não é o Exato. presente. Não é, o teste já aconteceu, né? Então, ó, aqui é uma frase, vou pensar, né? E aqui é outra frase. Tururu. E elas são conectadas pelo because, né? O porquê, certo? Aí é por isso. Mas boa pergunta, Cassiano, porque né? São duas frases conjugadas aqui, duas orações conjugadas. E às vezes a gente, tipo assim, não sei, mas por exemplo, às vezes eu acho que sempre tem que ter alguma coisa para relacionar, tipo assim, odeio, ou o que for. Aí quando Uhum. eu vi no meio da frase sem nada, assim, É, sem sentir, sozinha, eu fiquei assim, gente, será que tem claro. outro significado da palavra? Só que a gente Nossa, esquece que o verbo vir é ser e estar, né? exato. Aqui é porque, por exemplo, se a gente fosse substituir, esse the exam poderia ser o it, né? A prova, it. It was difficult. Mas por isso que foi importante você falar disso, porque na verdade tem aqui, ó, a referência ao was aqui é o exam. E aqui o were se refere ao day. Mas boa observação. Bem, gente, acho que vai dar tempo da gente fazer um joguinho aqui, que é. Deixa eu pegar ele aqui. Hum, que é o seguinte. Deixa eu pegar um dado virtual aqui. É basicamente o seguinte, aqueles joguinhos, né? A gente vai andando, aonde parar, aí vocês podem ter que tirar a câmera da frente, viu, gente? Porque minha câmera, pelo menos, tampa a parte direita aqui, mas dá para colocar ela por cima. E aí, na onde parar, a gente vai ter que construir a frase, tá vendo? E aí, você vai observar a imagem para construir a frase, que aí você sabe se você vai escolher she, o he, o they, ou o que que você vai usar. Beleza? Deixa eu pegar um dado online aqui, online DICE. Vamos aqui. Eita, que é isso? Vamos lá. Vou seguir a ordem aqui do Zoom mesmo. Então, ó, Samuel anda duas casas. Então, aqui, Samuel, você tá aqui, né? One, two. Constrói essa frase aqui para mim, considerando a imagem, tá? Ó, eating é o verbo comer
Sweets é doces. Então, ó, tá comendo doces. Mas quem tá comendo? Completa aí pra mim. He is. Uhum. He is. Lê tudo pra mim. He is. Não tô conseguindo ver, tá pequena a letra. Pequeno. Deixa eu tentar aumentar aqui. Tem como dar aí, ó. Viu? He is eating sweets. He is eating sweets. Muito bem. Aí, no caso, deixa eu completar aqui. A gente vai colocar. Eita, que ele não tá deixando eu editar. Então tá bom. Mas é o he, né? Então aqui vai ficar. He's eating sweets. Muito bem. Vamos agora lá, Maria Beatriz. Deixa eu lançar o dado aqui. 4. So, 1, 2, 3, 4. Maria, essa frase. Deixa eu aumentar aqui para você também. Eita, que ela veio junto. Slide é o nome desse brinquedo, escorregador. He's on the slide. He's on the slide, né? Aqui teve só o verbo to be mesmo, não tinha um outro verbo, mas é isso mesmo. He is on the slide. Deixa eu ver agora, Maria Fernanda. One. Maria, Deus. Maria não vai precisar responder, porque tá aqui, ó. Tá no limbo aqui, tá? Você lembra aí, hein, Maria? Cada um lembra onde tá. Deixa eu ver aqui. Cassiana. Two. Ah, ele já. Ah, vamos seguir, quer ver? Não, vamos fazer diferente. Peraí. Deixa eu pensar. Não, vai ter que ser isso mesmo. Porque two foi aqui também. Como é que vai ficar esse, então? Ah, já sei, Cassiana. Considera que é uma menina. Eu não dou pra saber muito bem. Considera que é uma menina. Como é que vai ficar? She is eating sweets. Yes. Era She's. o primeiro? É isso, é isso. Ah, She's tá. eating sweet. É porque o Samuel considerou que fosse um menino, aí ele usou he. Agora, she is eating sweets. Very good. De novo, mais uma, O Samuel. T tem som de R, Amanda, em Tem. É porque it, na verdade tem. vira Sabe o que vai eating. acontecer? Ai, que Isso estranho. é estranho. Pode ser o T e o D, inclusive. Só vai acontecer quando o D e o T estiverem entre vogais, que aí realmente o som deles vai ser de R, desse R. Para nós é R. Para eles é o som do T e do D. Isso também é algo exclusivo do inglês americano, tá? Outras regiões, na Europa, Austrália, África, não tem essa característica, não. É bem americano isso também. Eles vão falar o T e o D só. Maria Beatriz agora, deixa eu ver. Maria Beatriz fez esse aqui, né? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maria. It is sleeping. It is sleeping. It. Muito bem. Ó, com animais, gente, é uma questão interessante, porque é claro que quem gosta, quem tem pet, quem gosta muito de animais, acaba chamando de she ou he, meio que humaniza os animais, né? Mas o pronome, assim, gramaticalmente, eles vão dizer que é o it, né? Mas não é, se vocês forem observar nos filmes e tal, é o he e o she que todo mundo usa mesmo. Ah, mano, por coincidência, eu achei que na hora que você fosse perguntar, eu até pesquisei antes de você perguntar, que eu fiquei assim, pra animal usa it, mas assim, eu fiquei sem saber, né? Porque tem o quê? Anos já que eu estudei isso. Uhum. Aí eu fui pesquisar, aí apareceu assim que o uso do it vai depender se o animal é ou não conhecido. Tipo É. assim, se for um animal desconhecido, se for um animal conhecido, por exemplo, sei lá, tá na casa de uma pessoa americana e tem o cachorro dela lá, eu não posso É. usar, né? Não, exatamente. Não. É porque é muito assim, vai da sua relação afetiva com o animal. É muito isso. Um cachorro de rua, as pessoas vão falar it, muito provavelmente. Mas se é o seu cachorro, é o he, o she, entendeu? É muito essa questão afetiva mesmo, de humanizar o bichinho. Eles têm. Quase, na verdade, quase não se usa o it mais. O pessoal fala she, he mesmo. Agora, a Maria Fernanda. For. Sim. For. Então tá. Maria Fernanda fez qual, hein? Ah, ela ficou aqui, né, Maria? Eu One. fiquei no azul.
É verdade. Não No no do menino. azul. Aqui, né? É, 1, 2, 3. Ah, então faz o 3 aqui, porque o 4 já foi. Como é que vai ficar esse aqui, Maria? they are eating dinner. They are. Muito bem. Porque são duas pessoas ali, né? Então, they are eating dinner. Uhum. Ok? Eating dinner é comendo jantar. Eles estão comendo jantar. Eles estão jantando. Ok, let's go. Cassiana, two. So. Ah, faz esse aqui, Cassiana, para não ficar repetindo. Esse aqui. She is jumping. Eu acho que é uma Yes. mulher, né? Yeah. Jumping. Yeah. Jumping. She's jumping. Jumping é pular, né? Saltar. So she's jumping. Tem aula de jumping nas academias, né? É, ficar pulando lá naqueles aparelhos. Ok. Vamos lá, acho que dá para fazer mais um rapidinho. Vamos só seguir a ordem aqui, ó. Faz esse aqui para nós, Samuel. Também é jumping, ó. He is jumping. Is jumping. Uhum. Então vejam, né, gente? A questão do is aqui, ó. Ele que indica se é plural ou singular e o verbo não muda. Eu falo he's jumping, they are jumping, né? Agora aqui, Maria Beatriz, esse próximo aqui, como é que vai ficar? Pera, não tô enxergando onde tá essa setinha. Ah, tá, aqui, ó. Ah, tá. Uhum. They are on the como lê isso? Swings. Swings. Aham. They're on the swings. Swings é o balanço. Yes, they're on the swings. So, eles estão no balanço. Good. Agora, Cassiana, esse último aqui para hoje. He is on the computer. Uhum. He is on the computer. Very good. Isso. Como que fala, mano? He is on the computer. 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 Mas a Estranho. pronúncia computer também tá certa. É regional, entendeu? Uma questão de regionalismo aí do inglês. Computer. Também ficaria certo. Ok, pessoal. Então é isso. Vamos ficar por aqui. Vou mandar os exercícios de escrita. Eu mandei o do presente. E eu vou mandar agora o do passado, que eu não mandei aqui no chat. Mas eu posso mandar individual para vocês. Mas se vocês puderem já baixar, facilita também. Vou pegar ele aqui, peraí. No. Vamos lá. So the... Pronto. Aí tem também uns exercícios com agora a forma de passado do verbo to be, que é was e were, ok? Aí façam e aí vocês me mandam. Os que têm resposta, se tiver dúvida, vocês podem me mandar também. Ó, eu não entendi por que que esse aqui tá errado ou tá certo. E vocês podem perguntar, mas os que forem de escrever textinho, né, e tal, aí é interessante que eu leia. Ok? So, bye bye, Tem guys. a resposta neles? Tem.